Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre posições relativas de duas retas. Bom, no primeiro caso, eu tenho aqui duas retas, R e S. Essas duas retas, elas têm a mesma inclinação alfa. Quando duas retas têm a mesma inclinação, o coeficiente angular M dessas duas retas vão ser iguais. MR igual a MS. Coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. E quando a gente tem que os coeficientes angulares são iguais, a gente tem que as retas são paralelas. Nesse primeiro caso, em que meu coeficiente linear é diferente da reta R com a reta S, o que é coeficiente linear Q? O ponto que a reta intercepta o eixo Y. Então, a gente vê aqui que essas duas retas, elas têm coeficientes lineares diferentes, mas elas têm coeficientes angulares iguais. Então, quando os coeficientes angulares são iguais, são retas paralelas. Como os coeficientes lineares são diferentes, são retas paralelas distintas, ok? Quando a gente tem que a reta, além do coeficiente angular ser igual, o coeficiente linear também é igual, então eu tenho uma reta sobre a outra. Veja que aqui eu tenho as duas retas, R igual a S. Tenho mesma inclinação, mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Elas cortam o eixo Y no mesmo ponto. Então, elas são retas paralelas coincidentes, ok? No terceiro caso, eu vou ter retas com inclinações diferentes. Retas com inclinações diferentes têm coeficientes angulares diferentes. Quando eu tenho que o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S, essas retas R e S são retas concorrentes. Elas vão se interceptar em um ponto, diferentemente das retas paralelas, que nunca vão se encontrar. As retas concorrentes, elas se interceptam em um ponto, ok? Vamos então para um exemplo de exercício. Determine a posição relativa das retas R, 3x mais y menos 12 igual a 0, e S menos 6x menos 2y mais 15 igual a 0. Então, aqui eu tenho duas equações gerais de reta. Está pedindo para determinar a posição relativa dessas duas retas. Para eu saber a posição relativa das retas, eu tenho que descobrir o M, coeficiente angular. Se meu coeficiente angular das duas retas for igual, eu vou ter que as retas são paralelas. Se o coeficiente angular das duas retas for diferente, as retas serão concorrentes. Para eu saber qual é o coeficiente angular, eu vou transformar essa equação geral da reta em uma equação reduzida, porque na equação reduzida eu consigo identificar meu coeficiente angular. Então, como que eu faço isso? Reta R. Para passar para a equação reduzida, eu tenho que deixar o y isolado do lado esquerdo da equação. Então, eu vou ter
y igual. O 3x passa para o outro lado, menos 3x. O menos 12 passa para o outro lado, mais 12. Essa é a equação reduzida. Na equação reduzida, o meu m, coeficiente angular, é quem acompanha o x. Então, o m é igual a menos 3. Nessa equação, o coeficiente linear Q vai ser igual a 12. Reta S agora. A reta S, equação geral da reta, para transformar em equação reduzida, eu vou deixar o 2y do lado esquerdo, menos 2y do lado esquerdo. O menos 6x vai passar para o outro lado, mais 6x. E o 15 vai passar para o outro lado, menos 15. Eu vou multiplicar por menos 1, mudar o sinal de todo mundo para o y ficar positivo. Então, mudei o sinal de todo mundo. E agora, eu tenho que tirar esse 2 que está multiplicando o y, passar dividindo para eu ter só y desse lado. Então, eu vou ter y é igual a menos 6 sobre 2, x mais 15 sobre 2. Simplificando, y é igual a menos 3x mais 15 sobre 2. Cheguei na equação reduzida. O meu m, coeficiente angular, é quem acompanha o x. Então, meu m é igual a menos 3. E, nesse caso, o meu q é igual a 15 sobre 2. Veja, então, que o m da reta R, esse é o MR e esse é o MS. Veja que o m da reta R é igual a menos 3 e o m da reta S é igual a menos 3. Os m's são iguais, os coeficientes angulares são iguais. Quando a gente tem coeficiente angular igual, a gente tem retas paralelas. Como os coeficientes lineares são diferentes, a gente tem retas paralelas distintas. Então, a posição relativa dessas duas retas paralelas distintas. Ok, pessoal? Então, é isso. A aula de hoje sobre posição relativa das retas. Espero que seja útil para fazer os próximos exercícios. Revejam o vídeo, qualquer dúvida, me manda e-mail. No mais, bons estudos, fiquem em casa. Até o próximo vídeo.